Olá galera, aqui é o professor Daniel Comanducci na área. Hoje, com muita alegria, colocamos aí a nossa primeira videoaula no canal. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer de coração a todos aqueles que se inscreveram no canal. Em apenas um dia já superamos aí a marca dos 330 inscritos e peço para que vocês continuem divulgando, ajudando a propagar esse canal, a ideia do bem, para que a gente possa ajudar muitas pessoas aí que estão se preparando para o Enem, para os vestibulares seriados e o que mais vier pela frente, tá? Para a gente não perder o costume, né? Não vamos parar, o coronavírus nos deixa meio reclusos, presos em casa, mas não vamos diminuir o nosso ritmo de estudo, não vamos diminuir essa pegada aí não, porque lembrem-se, nossos concorrentes estão atentos, hein? Eles estão correndo atrás e nós também vamos continuar a partir daí. Durante esse intervalo da quarentena, vamos tentar colocar aí de 2 a 3 videoaulas por semana. Na medida que a gente for produzindo, a gente vai avisando aí também pelo Instagram, né? A nossa produtora aí, a Júlia, vai ajudando aí nesse processo todo. E mesmo depois que as aulas voltarem, a gente tenta manter um ritmo aí também, diminui um pouco, porque aí já fica um pouco mais corrido, mas pelo menos aí uma aula nova a cada semana vai surgindo. Nesse período podem esperar que vão surgir um pouco mais então, tá bom? Essa primeira videoaula então a gente vai tratar de um assunto relacionado à geografia física, que é questões referentes à geologia, falando um pouco sobre a estrutura da Terra em relação aos tipos de rocha. Vamos falar também a respeito da estrutura geológica que constitui o nosso planeta e também um pouco sobre a teoria da deriva continental e a tectônica de placas. A dinâmica do nosso canal vai trabalhar com aulas um pouco mais compactas, né? A gente não vai pegar 50 minutos de aula para que não fique tão cansativo como dentro da sala de aula, né? Que a gente ainda tem uma interação mais direta. E então a gente tenta fazer os vídeos um pouco mais rápidos, um pouco mais sucintos aí e de forma um pouco mais resumida para que não fique tão cansativo para vocês. Mais uma vez eu agradeço e vamos embora, vamos começar. No primeiro ponto da aula, falamos em relação aos tipos de rocha. As rochas presentes na crosta terrestre dividem-se em 3 grandes grupos. O primeiro deles, as rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas, formadas pelo processo de resfriamento, solidificação do magma, que podem se dividir entre as intrusivas ou plutônicas, aquelas que se solidificam ainda no interior da crosta, exemplo do granito, e também as extrusivas, também chamadas de vulcânicas, aquelas em que há o extravasamento do magma através da erupção, né? Ela solidifica-se no ambiente externo como basalto que no Brasil acabou formando aí a Terra Roxa, no centro-sul do Brasil. Outro grupo de rochas são as rochas sedimentares, formadas pelo acúmulo, pela pressão e pelo acúmulo de sedimentos. Essas rochas se dividem em 3 grupos: as sedimentares químicas, formadas por meio de processos químicos, como exemplo o calcário, sedimentares também detríticas, aquelas formadas por pequenos fragmentos ou pequenos detritos, como areia, argila, por exemplo, e também as sedimentares orgânicas, formadas por restos orgânicos, restos de vida primitiva, que foram sedimentados, como por exemplo o carvão mineral. O terceiro grande grupo são as rochas metamórficas. Metamórficas, como o nome já diz, formadas pelo processo de metamorfose, ou mudança, transformação de outras rochas. Ao longo do tempo, né, quando a gente fala em tempo geológico, são milhares, milhões de anos, toda rocha sofre pressão, por temperatura, ela sofre alterações. Essas alterações provocam a metamorfose e exemplos de rochas metamórficas. Há de se pensar que toda rocha magmática ou sedimentar, um dia ela vai sofrer metamorfose. Exemplo, o granito, que há pouco falamos, é uma magmática, que se transforma em gnáice. A argila, que há pouco dito é uma sedimentar, transforma-se em ardósia. E mesmo o calcário, muito presente aqui no nosso estado de Minas Gerais, especial cidades de Arcos, Pains, né, com grandes reservas calcárias. O calcário, depois de um longo período metamorfizado, ele se torna mármore. Tá? O calcário vai se transformar em mármore posteriormente. Portanto, a gente pode pensar na crosta terrestre como um grande processo de reciclagem. Toda rocha magmática ou sedimentar, depois de um tempo, vai se formar, se tornar metamórfica. Toda rocha magmática ou metamórfica com a erosão perde sedimento, pode formar uma sedimentar também.
assim como sedimentares e metamórficas, através da fusão provocada pelo magma, podem se tornar magmáticas. Então é um ciclo que explica que em qualquer momento sempre haverão todos os três tipos de rocha na crosta terrestre. Bom, na sequência da aula, posteriormente nós temos aí a estrutura geológica que forma o nosso planeta. Lembrando que a estrutura geológica se refere ao tipo, à origem dos terrenos. São três grandes grupos: os escudos cristalinos, ou crátons, como podem ser chamados também, terrenos que são geologicamente os mais antigos da crosta, formados na era pré-cambriana, onde a possibilidade de se encontrar depósitos de minerais, como minério de ferro, alumínio, ouro, prata, diamante, dentre outros. 36% do território brasileiro é constituído por escudos cristalinos. A gente destaca fortemente aqui em Minas Gerais o quadrilátero ferrífero, que tem a presença de rochas como exemplo, minério de ferro. Então aqui nós temos uma estrutura de escudo cristalino extraída no quadrilátero de Minas Gerais, e essa é uma rocha que é a pirita, de onde se extrai o cobre, presente numa grande província geológica também da Serra dos Carajás, lá no estado do Pará. Então esses são os escudos cristalinos, terrenos que geologicamente são muito importantes pelo fato de terem esses depósitos minerais que grandes empresas de mineração, como Vale e BHP, acabam se interessando diretamente. O segundo tipo de terreno, geologicamente, pouco mais jovem, formados a partir da era paleozoica, pouco mais de 500 milhões de anos atrás, são as bacias sedimentares. Terrenos formados por acúmulo de sedimento, onde a grande possibilidade é de se encontrar combustíveis fósseis, como petróleo, como carvão mineral. Nesse caso não tem nenhuma amostra para mostrar para vocês aqui, mas são exemplos de importância das estruturas de sedimentação. A bacia de Campos, do Rio de Janeiro, se destaca por grandes presenças de petróleo, e as bacias sedimentares constituem 64% do território brasileiro. Uma das maiores é a bacia sedimentar amazônica, onde, por ser geologicamente mais jovem, ainda não deu tempo de se formarem grandes riquezas naturais. O terceiro tipo de estrutura são os dobramentos modernos, esses os terrenos mais recentes, formados a partir da Cenozoica, com grandes altitudes, formados em áreas de convergência de placa tectônica. São áreas com grande instabilidade geológica, erupções vulcânicas, atividades sísmicas, e no Brasil não há a presença desse tipo de estrutura, visto que o Brasil geologicamente está num terreno mais antigo, longe do movimento intenso de placas que a gente vai falar daqui a pouquinho aí então, tá bom? Então, recapitulando: escudos cristalinos, depósitos de minerais, 36% do território brasileiro. Bacias sedimentares, combustíveis fósseis, 64% do nosso território. E dobramentos modernos, marcados por grandes altitudes, instabilidade geológica, no Brasil 0%. Bom, e aí a deriva dos continentes, deriva continental, que foi a teoria pioneira, vamos dizer assim, para posteriormente o desenvolvimento da tectônica de placas. Na deriva continental, um geofísico alemão, Alfred Wegener, em 1912, é o primeiro cara que falou sobre a teoria da Pangeia, de que todos os continentes já foram agrupados num único bloco. Muitos pensam impressionante, como que em 1912, há 108 anos atrás, o cara já teve essa visão. Visto que naquele período não havia nenhum tipo de conhecimento sobre estrutura interna, manto, núcleo, movimentos internos, as correntes de convecção que pressionam a crosta. Então, na verdade, ele fez essa teoria baseada em observações. Dentre algumas observações estavam aí o continente sul-americano e o continente africano, onde a semelhança dos litorais, se a gente for perceber como vai aparecer a imagem aí agora, os continentes eles se encaixam, parecem duas grandes peças de um quebra-cabeça. A equipe do Alfred Wegener também percebeu a semelhança de fósseis, se fósseis de animais da mesma espécie são encontrados nos dois continentes, mas uma evidência de que eles já viveram juntos, então não podia ter esse marzão aí, esse oceano imenso separando. Também análise de tipos de estrutura geológica, os tipos de rocha encontrados na costa sul-americana e na costa africana são os mesmos, tá? Há também as semelhanças vegetacionais, como das savanas brasileiras, aqui chamada de cerrado, e da savana africana. Aí você vai pensar, e a diferença das espécies animais? Aí vem pela própria separação dos continentes. Por isso, a savana africana, nós temos algumas espécies, e na savana ou cerrado brasileiro, outras que se desenvolvem. Mas ao passo que, se a gente for procurar, existem espécies também que ainda que guardam um certo parentesco,
né? Uma vez até o próprio Enem ele colocou essa questão, mostrando a ema na América do Sul, o avestruz na África e o emu na Oceania. Espécies que são da mesma família, mas que, no entanto, foram separados pela deriva, pela separação dos continentes aí. Embora tenha divulgado essa teoria em 1912, poucas pessoas acreditaram na teoria do Wegener, que mais adiante, nos anos 70, 80, com a tectônica de placas, aí realmente ele teve sua consagração, né, depois de tantos anos, né, depois que ele morreu em 1931, é que ele tem a consagração como grande cientista e geofísico que foi. Assim como muitos da história que só foram reconhecidos tantos anos depois. O caso dele até que foi menos, né? A tectônica de placas, posteriormente, ela vai falar tudo aquilo que o Wegener havia dito, que os continentes eram unidos, que eles estão se movimentando, só que agora cientificamente ela vai explicar que a crosta, na realidade, ela não é uma massa rochosa única e contínua, ela na verdade é dividida em vários blocos rígidos, que nós chamamos de placas tectônicas. Esses blocos, eles se dividem pela força, pelas correntes de convecção, que é um movimento que o manto realiza, batendo na crosta a todo momento. Isso causa fraturas e deslocamentos, assim como as erupções vulcânicas e as atividades sísmicas aí. Há 3 grandes movimentos de placa tectônica gerados por essas correntes de convecção. Há o movimento convergente, quando 2 placas entram em colisão, o que pode constituir os dobramentos modernos e ao mesmo tempo formar as fossas oceânicas, os pontos mais altos e curiosamente os mais baixos do planeta. No movimento divergente, onde as placas estão se distanciando, né, nós podemos ter aí, como no meio do Oceano Atlântico, entre a América do Sul e África, a formação da dorsal mesoatlântica, com a constituição de uma nova crosta à medida que a placa se distancia, o magma vem preenchendo esse espaço. Então é isso mesmo, né? Existe um continente sendo formado entre a América do Sul e África em função do extravasamento do magma. E ao movimento tangencial da Califórnia, citado na mega produção de Hollywood, né? San Andreas, o grande terremoto. Inclusive ali está a falha de San Andreas, né? Onde inclusive pode ocorrer um grande terremoto, ninguém sabe quando, né? Isso pode acontecer, mas em função do deslizamento das placas, além da formação de uma falha geológica, como a falha de San Andreas, que está aparecendo aí, nós também podemos, né, ter nesse movimento grandes atividades sísmicas, tanto no tangencial como no convergente, que existem atrito entre placas aí, então. Beleza? E aí, galera, gostaram da videoaula de hoje? Espero que sim. Já que você está aqui, aproveite, se inscreva no canal, ative o sininho aí para você ser notificado das próximas aulas, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho e vamos que vamos, né? Muito conhecimento ainda vem pela frente. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.